Sou a doutora Elaine Zampar, sou especialista em cirurgia de catarata, córnea e refrativa. Hoje eu vou responder as 10 perguntas mais frequentes que os pacientes me trazem antes da cirurgia de catarata. Vamos então à primeira dúvida: quais os exames que precisam ser feitos antes da cirurgia? Antes da cirurgia, os pacientes normalmente fazem um exame oftalmológico completo. Esse exame inclui um mapeamento de retina para avaliar a saúde do olho e também uma topografia de córnea para avaliar se o paciente tem ou não um astigmatismo no pós-operatório. É importante também que o paciente faça um exame chamado biometria. Esse exame ele vai calcular o grau da lente que vai ser implantado no olho no dia da cirurgia. Além dos exames oftalmológicos, o paciente vai fazer também exames clínicos para avaliar a saúde dele como um todo. Então, vamos solicitar um hemograma, coagulograma, uma glicemia de jejum. Existem muitos pacientes diabéticos que às vezes não estão compensados, e um eletrocardiograma para avaliar a parte cardiológica. Agora temos então a segunda dúvida. Fiz os exames pré-operatórios. Quanto tempo esses exames têm validade? Bom, em pacientes que têm outras comorbidades, como diabetes e hipertensão, mas elas estão controladas, normalmente a validade do exame é de 6 meses após a realização. Agora, em pacientes que não têm essas patologias tão controladas ou têm mais de uma comorbidade, costumamos utilizar os exames até 3 meses de validade. A terceira dúvida: como escolher a lente a ser implantada no olho no dia da cirurgia? Bom, essa pergunta realmente é bastante importante. Normalmente, para escolher a lente ideal, utilizamos alguns dados. Por exemplo, a gente leva em consideração o grau que o paciente tem antes da cirurgia, se o paciente tem miopia, hipermetropia, se ele tem ou não astigmatismo, o tipo de óculos que ele está acostumado a usar, se ele utiliza multifocal ou se ele usa óculos só para perto, e as atividades que ele exerce no dia a dia. Se ele precisa de uma priorização da visão mais para longe ou se ele precisa dessa priorização mais para meia distância ou perto. Enfim, todas essas questões são muito importantes na hora de avaliar e escolher a lente ideal para cada paciente. Então, converse muito bem com o seu especialista, com o seu médico oftalmologista, e ele vai apresentar então as lentes que são as ideais para o seu caso. A quarta dúvida é: qualquer paciente pode implantar as lentes multifocais ou trifocais? Bom, nem todos os pacientes podem implantar as lentes que corrigem tanto a visão de longe, meia distância ou perto. Isso porque quando o paciente tem alguma patologia além da catarata, alguma alteração de retina ou uma diabetes descontrolada ou até mesmo um glaucoma, esses não são bons candidatos para o implante das lentes multifocais. Nesse caso, escolhemos sempre as lentes monofocais. A quinta pergunta que recebo frequentemente: devo ir acompanhada no dia da cirurgia? O paciente que vai ser operado, ele deve ir com acompanhante no dia da cirurgia. Ele provavelmente vai receber uma sedação leve e após o término da cirurgia, ele pode ter alguma tontura ou ele não pode estar dirigindo após o procedimento. Então é importante que ele vá sim com um acompanhante, de preferência um familiar. A sexta pergunta: eu posso ir maquiado ou usando adornos como relógios e brincos no dia da cirurgia? Não, no dia da cirurgia eu oriento meus pacientes que eles devem lavar o rosto com sabonete neutro ou shampoo infantil da Johnson e não devem utilizar nenhum tipo de maquiagem ou cremes na região do rosto e dos olhos, porque isso dificulta muito na hora da asepsia da cirurgia e pode inclusive cair dentro do olho, causando infecções ou também outros tipos de irritações. A sétima pergunta: como é a anestesia na cirurgia de catarata? Bom, na grande maioria dos casos, em 99% dos casos, a cirurgia é com anestesia chamada tópica, que seria uma anestesia somente com colírios, e o paciente pode ou não receber uma sedação leve no dia da cirurgia, dependendo se ele está mais ou menos ansioso.
Em raros casos, pode ser necessário a anestesia que chamamos anestesia local, que é uma anestesia ao lado do olho. São mais os casos que têm uma catarata mais complicada ou que a gente percebe que a cirurgia vai ser um pouco mais demorada. E nesse caso, esse tipo de anestesia é uma anestesia mais confortável para o paciente. Em raros casos, utilizamos anestesia geral. Nesse caso, utilizamos mais para crianças que apresentam catarata congênita ou também para pacientes psiquiátricos não compensados ou pacientes que não colaboram durante o procedimento. A 8ª pergunta que recebo: fiz a cirurgia de catarata, quando devo começar a usar os colírios no pós-operatório? O paciente que fez a cirurgia com anestesia tópica, ele vai estar iniciando o uso do colírio logo após o término da cirurgia, segundo a prescrição médica. Eu sempre oriento meus pacientes que não é necessário acordar de madrugada, ele vai estar usando os colírios somente durante o dia. Quando o paciente fez anestesia local, ele vai então para casa com um curativo oclusivo e eu oriento que após 6 ou 8 horas da cirurgia, ele vai estar retirando esse curativo e então começando a instilação dos colírios. A 9ª pergunta: quando tenho que voltar ao consultório após a cirurgia e com quanto tempo posso agendar o segundo olho? Normalmente, meus pacientes retornam com 24 horas após a cirurgia e no 7º pós-operatório com 1 semana e depois com 3 a 4 semanas após o procedimento. Quando o paciente retorna no pós-operatório do 7º dia, se está tudo bem com o olho, correndo tudo bem no pós-operatório, ele já pode estar agendando então o segundo olho, que vai acontecer com 15 dias após o primeiro procedimento. E agora a nossa 10ª e última pergunta: em quanto tempo recebo alta após a cirurgia de catarata? A alta normalmente se dá com 30 dias de pós-operatório. O paciente vem para essa consulta e é realizado um exame chamado refração, onde vai ser feito então o grau do paciente para verificar se ele vai precisar de algum complemento de óculos para alguma atividade específica que ele esteja realizando. Essas foram as 10 dúvidas mais frequentes que meus pacientes me trazem ao consultório antes da cirurgia. Eu considero bastante importante que os pacientes realmente tragam todas as dúvidas e retirem com o seu médico especialista antes de realizar a cirurgia. Considero isso muito importante para que o paciente tenha uma cirurgia tranquila e isso contribua também para um pós-operatório bastante satisfatório. Eu sou a doutora Elaine Zampar, especialista em cirurgia de catarata, córnea e cirurgia refrativa.